Você já assistiu ao filme It Follows? Aqui no Brasil saiu como Corrente do Mal. E não é sobre grupo de WhatsApp da sua tia. No filme, uma maldição bizarra persegue as pessoas. Não corre, não grita, não pula a janela. Só anda. Sempre em frente, sem pressa, mas com a certeza absoluta de que vai te alcançar. This thing, it's gonna follow you. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd, just to hurt you. Você pode mudar de cidade, de roupa, de cabelo, pode até virar ministro supremo. Uma hora ela chega. E por falar em maldição que persegue, adivinha quem agora está sendo seguido por uma corrente do mal, só que diplomática, jurídica e com o selo de aprovação de Washington? Sim, ele mesmo, o nosso Lex Luthor de toga, o senhor Alexandre o Grande. A maldição da vez se chama Lei Magnitsky e ela vinha num ritmo de filme de terror indie, bem lento. Mas agora ganhou o patrocínio VIP de Chris Smith, o deputado mais antigo em atividade nos Estados Unidos, que resolveu dizer para Marco Rubio: bora acelerar esse bicho aí? Ou seja, It Follows virou It Runs. E Xandão tá prestes a descobrir que nos Estados Unidos, quem corre da Constituição, corre pra sanção. De um país onde juiz prende, censura, interroga e condena, tudo ao mesmo tempo sem tirar a toga, surge agora um novo vilão internacional. Alexandre de Moraes estreia no circuito internacional como protagonista de um novo gênero, thriller jurídico transnacional com pitadas de censura institucional. Sim, meus amigos, o Xandão virou assunto de estado em Washington. Imagina a cena, Capitólio dos Estados Unidos, Congresso em sessão. Um deputado norte-americano assiste com cara de espanto os relatos de um tal Paulo Figueiredo sobre um ministro brasileiro que censura brasileiros, mesmo quando eles estão vivendo nos Estados Unidos. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Schellenberger has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. O deputado arregala os olhos. Esse homem usa a Interpol como se fosse motoboy da censura? Coage empresas americanas a deletar post de brasileiro? Ignora a carta oficial do Congresso americano? E aí ele faz o que qualquer pessoa sensata faria. Escreve para o Marco Rubio, o secretário de Estado, pedindo sanções urgentes. A carta foi escrita após ele ficar impressionado com o depoimento do jornalista Paulo Figueiredo ao Congresso, contando todas as xandices que Xandemar tem aprontado contra os dissidentes sortudos que conseguiram escapar da democracia da República Popular do Bananil. E não estamos falando de bronquinha diplomática, estamos falando da Lei Magnitsky, a pena de morte financeira, o pesadelo oficial dos tiranetes do século XXI. Pois é, meus caros, parece que a ficha caiu até em Washington. O tal do Chris Smith, conhecido como o Dino Sagrado do Congresso americano, o mais antigo em exercício, sobrevivente de várias legislaturas e provavelmente de algumas guerras civis internas dos Estados Unidos também, resolveu botar moral na bagunça institucional do Bananistão. Ele não é qualquer um não, é figurão da Comissão de Direitos Humanos e, digamos assim, tem mais influência na política externa americana do que o Lula tem sobre a Janja. O que, sejamos honestos, nem é tão difícil. E o que o vovô Chris fez? Simples, ligou o modo papai bravo e disse: olha aqui, se esse tal de Xandão continuar brincando de censura internacional, vai levar sanção. E das boas. E sabe o que é mais delicioso nessa história?
O secretário de Estado, Marco Rubio, já tinha dito mês passado que as sanções eram muito prováveis. Agora, com Chris Smith metendo o dedo na tomada, a coisa deixou de ser provável e passou a ser imediata, inevitável e tortuosa. Ou seja, a batata do Xandemar foi pro forno e pelo cheiro já está quase assada. Brasilinas e brasileiros, prestem atenção. O Brasil virou a primeira república bananeira a tentar impor sua censura além mar. Antes, a galera fugia do país com medo de ditadores. Agora eles fogem do Brasil, mas o ditador manda um zap para a Interpol dizendo: Me busca aí esse que postou um meme. Smith escreveu: os fatos agora diante de nós estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentaram contornar canais formais para repressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Xandão decidiu que a Constituição americana é apenas um panfleto irrelevante. Liberdade de expressão só vale se ele aprovar a legenda do post. E se não aprovar, liga para a empresa nos Estados Unidos e exige que tire do ar. Sem carta rogatória, sem acordo, sem vergonha. É como se o cara achasse que é juiz do mundo, e não um juiz normal, mas um daqueles juízes de filme de terror, que aparece na porta da sua casa à meia-noite dizendo: Você está intimado por ter rido de um meme do Barroso. Christopher Smith escreveu na carta: os fatos estão à lei da disputa. Ou seja, até nos Estados Unidos já sabem que o Xandão não é mais um exagero, é um fato, um constrangimento institucional ambulante. O deputado citou o depoimento do jornalista brasileiro Paulo Figueiredo, prestado à Comissão de Direitos Humanos na terça-feira, e afirmou que o Brasil está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. E esse ponto de ruptura não é culpa da oposição, não é do povo, nem das fake news. É de um sistema que deu poder ilimitado a um homem com ego ilimitado e cabelo limitado. É isso. Você é careca. Quando um congressista americano diz que o que Xandemar faz diminui os direitos dos próprios americanos, é sinal de que o limite da palhaçada foi internacionalmente ultrapassado. Chris Smith elogiou a declaração do Marco Rubio perante o Comitê de Assuntos Externos da Câmara no dia 21 de maio de que o governo Trump está avaliando a aplicação da Lei Magnitsky contra um ministro brasileiro. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Mas pediu que a administração haja rapidamente nesse sentido e identifique outras autoridades do Brasil que possam estar envolvidas na chamada repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. No dia 28, o secretário de Estado americano anunciou uma nova política do governo Trump para punir autoridades estrangeiras que aplicam censura contra cidadãos americanos. Para você ter uma ideia de como o Xandecir está num mato sem cachorro, até o UOL já entregou os pontos. Parlamentares envolvidos na empreitada das sanções contra Moraes, ouvidos pelo UOL, asseguram que tanto Trump quanto o Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da Magnitsky dependeria meramente de superar entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado.
O documento enviado por Smith ao secretário Marco Rubio foi divulgado pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que desde março se encontra nos Estados Unidos. O deputado Chris Smith, o mais antigo do Congresso americano, acabou de enviar uma carta ao secretário Marco Rubio solicitando a aplicação urgente da Lei Magnitsky. O deputado está alarmado com o último depoimento do Paulo Figueiredo e na carta em que ele mandou ao secretário Marco Rubio, o Chris Smith diz que o Brasil está num ponto próximo de ruptura institucional e que o Brasil outrora era, de fato, um parceiro democrático. Ele ainda lista uma série de perseguições, dentre elas o uso da Interpol para perseguir dissidentes políticos do Alexandre de Moraes. Vale lembrar, Moraes, que sempre tem o respaldo de Lula, que inclusive colocou Itamaraty à disposição do Moraes nesse aparato de perseguição internacional. A coisa está ficando cada vez mais séria e a gente realmente aguarda uma sanção rápida do governo norte-americano, não somente que já seria suficiente para resguardar a questão de direitos humanos no Brasil, mas também para proteger o próprio Estados Unidos, que tem sido palco para essas ações do Moraes, que não se resumem apenas a cercear as plataformas como a Rumble, a Truth Social, dentre outras, não apenas a censurar empresas americanas, mas também perseguir cidadãos americanos e pessoas que estão dentro do solo dos Estados Unidos. Deus quiser, a gente está muito próximo de colocar um freio no maior ditador que a minha geração já viu. E aqui entra outro personagem do nosso roteiro internacional, Eduardo Bolsonaro. Sim, aquele mesmo. Deputado licenciado, príncipe do Texas e atual embaixador informal do Brasil em Washington. Ele tá com moral. Tanta moral que circula pelos corredores da Casa Branca como a Sâmia Bonfim circula no McDonald's. Todo mundo já conhece e dá uma atenção especial. O governo de Donald Trump aposta que Lula será derrotado nas eleições presidenciais do ano que vem, talvez até no primeiro turno, de acordo com interlocutores da Casa Branca. E Washington tem candidato favorito na direita para a disputa, o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem sido visto com frequência nos corredores dos poderes executivo e legislativo dos Estados Unidos. Sim, segundo os bastidores da diplomacia americana, Eduardo é hoje o nome que Trump e companhia querem como candidato da direita brasileira. Nesta quarta-feira, a Casa Branca tomou conhecimento da pesquisa que indicou Lula ligeiramente à frente de Eduardo na disputa ao Palácio do Planalto, 41,6% contra 39,1%. Ah, mas a pesquisa mostrou Lula na frente? Sim, ligeiramente, mas é aquele ligeiramente de quem tropeça na largada e acha que vai chegar primeiro na São Silvestre. Além do mais, ele apanha tanto do Jair Bolsonaro quanto da Michele Bolsonaro e do Tarcísio. Mais um mês para as pessoas perceberem que Eduardo está no páreo e o Molusco vai perder dele também. Os números passaram a impressão de que Eduardo Bolsonaro é um candidato competitivo para 2026. O parlamentar é alinhado à Casa Branca nas relações bilaterais com o Brasil, na geopolítica global e nas sanções ao ministro Alexandre o Grande. O governo Trump, que pelo jeito vai estar ainda mais forte e cheio de moral em 2026, já entendeu que não dá para manter boas relações com um país cujo juiz quer mandar até no algoritmo do Instagram nos Estados Unidos. Por isso, estão de olho em punir Xandemar, e não só ele. Smith pediu que outros nomes da repressão brasileira também sejam identificados. Spoiler, tem gente suando no Planalto Central. E embora os americanos queiram evitar parecer que estão interferindo nas eleições brasileiras, a verdade é que ninguém suporta mais a ditadura de toga tropical. E assim, senhoras e senhores, terminamos mais um capítulo da novela surrealista chamada Brasil, a democracia que parou no tempo. De um lado, temos um ministro que se acha juiz planetário e quer censurar até o Wi-Fi da Pensilvânia. Do outro, um deputado brasileiro que virou queridinho da ala trumpista. E no meio de tudo isso, os Estados Unidos olhando para o Brasil com uma cara de quem deixou o faxineiro virar síndico. A casa começou a cair. Não adianta toga, blindagem ou narrativa.
Agora é o Congresso dos Estados Unidos exigindo sanções por perseguição política. O que Chandesir chama de defesa da democracia, o mundo já reconhece como abuso de poder. Chegou a hora da responsabilização. Assim como a entidade do filme It Follows, a Lei Magnitsky não se desespera, não faz barulho, mas vem vindo. Sempre vem. Isso já é assustador. E agora o Chris Smith acabou de acelerar o passo da criatura. Finalmente, a maldição jurídica ganhou tração nas 4 patas e vai pegar o Xandão, não se, mas quando. E pelo ritmo das coisas, vai ser mais cedo do que ele esperava. Então segura essa toga, ministro, porque o que te segue não é fake news, é sanção real, com endereço certo e remessa expressa. Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do te atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Musk. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.